Programa Cidadania Legal, um programa da comunidade. A apresentação Roberto Moraes. Olá, tudo bem com vocês? Inicia aqui o programa Cidadania Legal. Hoje nós vamos bater um papo aqui, não é, com o diretor da POSP. Vamos falar sobre a greve dos professores. A gente vai falar da relação greve, Covid, tudo que está acontecendo no nosso país em relação às aulas, né? As aulas do Estado, as aulas do município, e vamos falar um pouquinho também das escolas particulares, como é que se encontram nesse momento, nessa situação todas aí, né? Então, para conversar um pouquinho sobre as escolas do Estado, do município, nós estamos trazendo aqui o Maurício Santos, que vai bater um papo conosco aqui. Ele vai falar tudo que está rolando a nível de governos, a nível de... Enfim, a gente vai estar mais inteirado sobre essa questão da greve, das escolas e tudo mais, né? Como é que nós, comunidades, temos que nos comportar a tudo isso em função da gravíssima situação que a gente vive aí do Covid-19. Vamos então conversar aqui com ele, né? Tudo bem com você, Maurício? Olá, Roberto, tudo bem? Agradecer o espaço que a Rádio TV Mister Web está liberando para nós. É muito bom estar de volta aqui ao programa Cidadania Legal. Eu estive aqui no final do ano passado, junto com a professora Dora, falando um pouco sobre a realidade da educação no Estado, no município, principalmente na rede pública. E naquele momento nós já falávamos que havia uma necessidade de um isolamento e que deveríamos aprofundar a discussão sobre as novas tecnologias, sobre o ensino remoto, sobre o afastamento do alunado em sala de aula, tendo em vista que o nosso país tem poucos leitos, tendo em vista que, inclusive, onde existe uma quantidade mais concentrada de leito, hoje já não tem, já acabou a capacidade. Nós estamos aí há um mês que as aulas iniciaram. As aulas iniciaram de forma presencial no dia 8 de fevereiro. Nós, professores, voltamos uma semana antes para a sala de aula, para fazer planejamento, e hoje nós estamos vendo aí que a balança desequilibrou. Já são mais de 1.900 mortos por dia por coronavírus, e isso, do nosso ponto de vista, tem muito a ver com esse retorno às aulas que ocorreu durante o mês de fevereiro. Certo? Certo. O que a gente está acompanhando aqui as notícias, a gente viu uma fala aqui do secretário de Saúde de São Paulo defendendo aí o fechamento das escolas para conter a Covid. Até eu estranhei, porque tá essa fala que não vem de encontro com o que o secretário Rosielli, né, da Educação, fala. Está tendo aí uma confusão entre eles também nesse entendimento, não, Maurício? Então, eu costumo dizer para os meus alunos, para os meus conhecidos, que quando nós vamos ao médico, independente do remédio que o médico receita para nós, independente do procedimento que ele coloca, nós ouvimos ele. Você tem que tomar tal medicamento, tem que se isolar, tem que fazer... Então, ninguém questiona o médico, porque ele estudou para isso. Ele ficou aí uns 6 anos na faculdade, mais bastante tempo na residência, e agora nós vimos aí uma mudança de discurso do nosso governador, senhor João Dória, né? Ele, no início do ano passado, foi um dos primeiros a falar que ouviria, primeiramente, a ciência. Primeiramente, o seu secretário de saúde. Seria o secretário de saúde que falaria o que o Estado deveria fazer. E na terça-feira, o secretário de saúde veio a público e falou que as escolas deveriam fechar. E ele colocou essa discussão tendo em vista que não existe mais leitos disponíveis para a Covid-19, nem na rede pública e, pasmem, nem na esfera privada. Nos hospitais particulares estão quase todos lotados. Então, dentro dessa perspectiva, uma das alternativas que o secretário de saúde colocou foi: as escolas precisam fechar, não tem condição de continuarem aberto. Inclusive porque, se nós formos fazer um levantamento da quantidade de alunos que foram para a sala de aula
durante esse um mês de aula, não foi 5% dos alunos. Então, o governo está organizando aí todo um aparato de profissionais de educação para irem se exporem, uma quantidade de pais que tem que levar e trazer todo dia esses alunos da escola, os próprios alunos, esse trajeto de ida, por uma questão que nós poderíamos estar fortalecendo o trabalho remoto, e da mesma forma esses alunos estariam contemplados. Ou seja, o governo poderia inclusive utilizar outros mecanismos, como está comprando tablets, notebooks, computadores para esses alunos estarem acompanhando as aulas de casa, tendo em vista que uma parte deles não consegue, não tem tecnologia, não tem internet, não tem celular para acompanhar as aulas que o governo está colocando aí. Mas na prática hoje o que nós vemos o secretário de saúde tem uma visão, porque obviamente ele está sendo cobrado, ele está vendo que nas UBSs, está vendo que nos postos de saúde, nos hospitais, a demanda que está vindo de pessoas infectadas é muito grande, e por outro lado o secretário de educação, que tem uma pressão muito grande das grandes escolas particulares que querem que a educação continue aberta. Nós vivemos aí todo ano passado de perca de alunos, em torno de 60% dos alunos saíram da escola particular e vieram para a escola pública, e esses empresários de educação agora estão pressionando para que a educação continue aberta. Então, dentro dessa perspectiva, inclusive na terça teve um ato de vários empresários de educação na frente da casa do secretário de saúde, para tentar forçar que ele mudasse de ideia para que continuassem as escolas abertas. Mas, infelizmente, hoje o que nós vimos é que precisamos defender as nossas vidas. Defender as nossas vidas infelizmente, fechar as escolas, porque não tem condição de continuar. São mais de 1.900 mortos. Nessa semana foi só aumentando, começou com 1.300, 1.400, 1.500, 1.900, hoje deve ter passado de 2.000 mortos, porque continua toda essa política aí negacionista, que infelizmente o governo também adotou. Antes era só o governo Bolsonaro, agora também o governo Dória está nessa mesma dinâmica, inclusive proibindo alguns prefeitos que estão querendo fazer lockdown na sua cidade, como é o caso de Campinas, como é o caso aqui da cidade vizinha que eu moro, em Embu das Artes, onde o prefeito já decretou, não tem leito, então não dá para as escolas continuarem abertas. E o governo do estado está peitando tudo isso, está bancando, dizendo nós vamos continuar com a educação aberta, as escolas vão continuar abertas, independente da vontade do prefeito. E, infelizmente, o prefeito está vendo ali no dia a dia também, no seu posto de saúde, nos hospitais da sua cidade, que não tem leito e não tem condição de continuar esse processo aí genocida que o nosso governo está propondo. O que a gente percebe hoje, na verdade, é também a questão que os nossos governantes, eles não têm, quer dizer, até têm condição de fazer um planejamento ideal, não é? Um planejamento correto, decente, para que as coisas realmente não cheguem nesse ponto. Porque dizer que não tem condição financeira para bancar, não é? Isso é muito assim, duvidoso. Até porque a gente está vendo o dinheiro sendo utilizado para outras finalidades, e para a saúde, para a educação, nada. Não é? Tanto que o Congresso Nacional aprovou, olha só, aprovou o congelamento de investimento na área da saúde, na área da educação, por 20 anos, gente. E agora, no momento de Covid-19, não é, que está precisando de dinheiro, quer dizer, eles fazendo tudo isso daí, fica uma coisa assim muito, muito complicada, porque, na verdade, não tem boa vontade, até porque a gente entende que, nesse momento de Covid, não tem dinheiro. Não tem dinheiro, vai gastar o que não tem, porque precisa salvar as pessoas, não é? E tem condições para isso, sim. O que a gente vê é o dinheiro indo para outras finalidades, que não é aquilo que mais interessa. E com isso tudo, a gente percebe que nós temos várias situações aí que complicam, não é? Então, por exemplo, hoje nós temos aí uma série de situações de escolas particulares, de grande porte, e tem aquelas de pequeno porte. E a gente vivenciou muito o ano passado, e elas estavam fechando porque não tinha como sobreviver. E o governo não tinha como amparar essas escolas financeiramente.
Aí o que estava acontecendo? Essas escolas de pequeno e médio porte, que é um braço também social do serviço público, acabou ficando numa situação muito complicada, né? Porque o governo não estava dando condições para a sobrevivência delas. Você imagina, por exemplo, quantos alunos tem na rede dessas escolas que se fecham, vai tudo para o Estado e para a Prefeitura, como aconteceu, né? E o Estado e a Prefeitura não ter como trazer esse volume de alunos para a rede pública. Mas por quê? Porque não se construiu aí uma possibilidade de resolver a questão toda, não é? Então a gente sentiu isso, a gente acompanhou, fizemos reportagem, a gente viu isso de perto. Agora, as grandes escolas não. Grandes escolas particulares, hoje elas estão até, de uma certa forma, agradecendo a Deus, porque estão aproveitando esse momento. Se você pega um filho que está numa grande escola, eles não diminuíram o valor do boleto mensal, eles estão ganhando dinheiro assim, né? Porque não está tendo manutenção de prédio, não está tendo nada, não é? Então, essas escolas também estão, as pequenas estão sofrendo, a grande não, é tudo isso que você fala mesmo. Agora, como é que fica essa situação toda? Então, se a gente tivesse um governo sério nesse país, primeiro, tinha que ter dado lockdown, parado tudo, e ainda hoje, com essa gravidade que nós estamos assistindo, se não tiver um lockdown aí para poder estabilizar um pouco essa questão toda das demandas de hospitais e tudo mais, a gente vai ver essa coisa muito complicada, Maurício, né? E vai afetar tudo. Como é que vai ser? Né? As pessoas morrendo aí, não tem vacina, não tem nada, o governo federal brincando com a situação de todo mundo, né? E a gente está numa situação realmente delicada, não é? Então, Roberto, o que hoje teve uma entrevista aí do Bolsonaro, que estava visitando aí uma das cidades do Nordeste do país, e ele coloca a seguinte questão: quando o repórter perguntou, mas e a vacina? Quando vai ter vacina? Vocês vão comprar, não vão comprar? Qual é a prioridade? Já foram lá negociar com a Sputnik na Rússia? Já foram ver outras vacinas, outras alternativas? Porque o problema nosso é o insumo, né? Nós fizemos um acordo aqui em São Paulo, principalmente com a Coronavac, mas o Brasil não produz o insumo, então tem que esperar o insumo vir da China, e o insumo, quando chegar, é que nós vamos produzir a vacina aqui. Então, com toda essa briga, toda essa guerra que o governo, inclusive, faz questão de cada dia mais reforçar, é muito difícil, sem sombra de dúvida, que o Brasil é um dos últimos países a receber esse insumo. E aí o que o governo falou foi: quem está pedindo a vacina é um idiota. Quem está pedindo a vacina é um absurdo vocês ficarem pedindo a vacina, porque não tem canto nenhum. Eu não tenho como buscar. Então o governo se coloca numa situação bastante cômoda e é irresponsável do ponto de vista de salvar a vida das pessoas. Aí ele falou, na mesma entrevista, olha a contradição, na mesma entrevista ele fala a seguinte coisa: eu já comprei vacina lá dos Estados Unidos. Deve estar, ou seja, primeiro diz que não vai comprar, que é idiota que pede, depois diz que já comprou, e que não vai chegar, não tem data para chegar. Ou seja, é uma série de... É um desgoverno que nós vivemos, e infelizmente isso tem afetado bastante a população brasileira. A sorte do governo Bolsonaro, é que hoje a população entende que não tem que aglomerar, senão já teriam centenas de milhares de pessoas em Brasília pedindo a cassação desse governo, porque é de uma irresponsabilidade muito grande. Eu te mandei, depois queria que você colocasse aí para os nossos ouvintes, os mapas dos países que já decretaram fechamento de fronteira contra o Brasil. Ou seja, em termos mundiais, se você quiser sair do país hoje, não adianta comprar passagem, não tem. Não dá para ir para a França, não dá para ir para Portugal, Espanha, Inglaterra. Toda a Europa quase está fechada. Os Estados Unidos acabou de fechar a fronteira conosco essa semana. Olha a irresponsabilidade que nós estamos nos metendo. Porque o Brasil, graças ao governo que tem, conseguiu produzir aqui uma terceira variante da Covid. Ou seja, o Brasil, nós estamos numa terceira fase, é por isso que está morrendo mais gente. E o governo segue nessa política negacionista.
completando o que você fala sobre a prioridade do governo. A prioridade do governo hoje deveria ser o auxílio emergencial. Nós temos que incentivar o povo a ficar em casa e não a sair de casa. Quem tem que estar trabalhando é apenas os setores que são essenciais. Em toda a Europa hoje você tem um auxílio emergencial que está beirando aí $1.000, 1.000 euros. Ou seja, que dá para a população pagar o aluguel, comprar uma outra refeição. Óbvio que tu não vai viver bem, mas você vai conseguir sobreviver, que é um pouco o nosso caso que nós estávamos discutindo aqui. R$600 é uma miséria, é uma migalha que o governo está dando para o povo, mas com esses R$600 dá para comprar alguma coisa, completar a renda, não ficar aí tendo que todo dia estar indo trabalhar ou coisa parecida com o alto índice que nós estamos hoje de desempregados. Vamos dar auxílio emergencial e não dá para ser R$600. Tem que ver se aumenta esse processo. Nós, servidores públicos, estamos com salário congelado. Não só o salário, a evolução. Por exemplo, aqui na rede estadual, nós temos quinquênio, sexta parte, uma série de direitos que nós conseguimos conquistar ao longo aí da nossa carreira. Hoje está tudo congelado. Então, eu tenho evolução para fazer que não estou podendo fazer, porque o governo congelou e só vai pensar em pagar alguma coisa depois da pandemia. Agora, esse dinheiro tem que ser revertido em alguma coisa. Nós acabamos de votar a questão do Fundeb aí, uma quantidade de recursos que não vai ser paga. O governo tenta falar que a educação é prioridade, mas o próprio Bolsonaro tirou todos os professores de prioridade em vacinação. Nós não estamos sendo vacinados. Ou seja, está morrendo uma quantidade muito grande de professores. Só em São Paulo, hoje já somos mais de 24 profissionais que faleceram. Esses profissionais todos dentro de sala de aula, fora os que estão morrendo, que estão no teletrabalho, porque a nossa categoria é uma categoria também muito adoecida. Dentro de inverter prioridade, também é importante discutir a situação das escolas particulares. E aí você tem total razão. As escolas particulares grandes estão ganhando dinheiro, estão muito felizes, porque, por exemplo, a Anhanguera não faz questão de reabrir. A Anhanguera segue fechado. Sabe o que a Anhanguera fez no início da pandemia? Metade dos profissionais que tinha demitiu. Demitiu centenas, tinha uma conta que chegava a mais de 2.000 profissionais a nível nacional. E aí fez toda a educação em teletrabalho, toda a EAD. Então, dentro dessa perspectiva, essa galera está ganhando. Então, não está nem preocupado. Eu moro aqui de frente para Anhanguera e eles não têm data para quando vai voltar. E assim está todas as grandes escolas particulares. Não estão preocupados em quando vão voltar, porque tem uma quantidade grande de alunos que seguem pagando. Eles não estão pagando água, não estão pagando luz e agora não estão pagando profissional também. E um professor... Porque estão demitindo. Na maioria dos profissionais estão demitindo. Só deixa 1 ou 2 professores para atenderem uma quantidade grande de turma, entendeu? Então o professor grava uma aula, essa aula passa para 10 turmas. Então, dentro dessa perspectiva, essa galera está muito bem. E eu acho que o governo tem que ter uma política para pequenas escolas, não para as grandes já estão do jeito que estão. As pequenas escolas particulares não podem entrar em falência, porque, infelizmente, lá na periferia, só o que entra são as pequenas escolas particulares. Então, para aquele trabalhador, para aquela trabalhadora ir desempenhar o seu trabalho no dia a dia, precisa deixar o seu filho com o cuidador, ou seja, tem uma série de situações que ocorrem na periferia, porque as grandes escolas, como é o caso dos sistemas que são muito grandes aqui em São Paulo, eles não chegam na periferia. Então, o governo precisa ter alguma ajuda, algum auxílio para que essas escolas também sobrevivam à pandemia, senão, infelizmente, vão ser quebradas e isso vai prejudicar a própria economia, porque o trabalhador que estava lá vai ser demitido e aí vai gerar mais ônus para o Estado, entendeu? Então, nós precisamos brigar por essa questão, não só auxílio emergencial para a população, mas também para as pequenas empresas, cooperativas, que dependem de uma série de questões que hoje, infelizmente, estão de mão atadas porque não podem desempenhar aí a sua função e estão sendo engolidas pelas grandes empresas aí da educação, infelizmente. Pois é, nós tivemos uma discussão dessa questão da escola de pequeno e médio porte, que o ano passado viveu uma forma muito difícil, que era assim: hoje,
Maurício, a gente sabe que na Constituição Federal, o que a Constituição Federal fala? Que saúde e educação é um direito do cidadão e um dever do Estado. Então, se é, por que no caso, hoje no país, no regime capitalista, a gente vive o contrário? Né? Hoje, veja bem, se o aluno que está numa escola particular hoje, ele paga 2 vezes. Ele está pagando o direito de estar na escola pública e não tem a vaga. Por que aí o governo não pega uma cota desse direito dele, que é um direito dele, não é? E transfere isso para ele manter a sua criança na pequena escola? Aí automaticamente essas pequenas escolas têm condição de sobrevivência e vai ter as aulas à distância, com toda a estrutura funcionando e tudo mais. Além disso, o Estado não vai ficar com um excesso de alunos de escolas que fecham por conta desta distribuição real, né, e de direito. Vem toda a criançada para o Estado. Isso eu já tive contato com diretorias de ensino e até da estadual, dizendo, gente, eu estou com um volume de alunos aqui que eu não sei o que eu vou fazer. Não é? Aí começa a distribuir os alunos para a escola distante da casa daquele aluno, começa a mandar para longe. Não é? Quer dizer, se a coisa fosse pensada de uma forma correta e séria, resolveria essas questões todas. Na questão, a gente sempre discutia, mas por que os professores da rede estadual veem a gente como inimigo? Né? A gente tinha essa discussão nas escolas. Não é a questão de ter como inimigo, é que, na verdade, o que acontece? Que o serviço público, os professores não estão voltando, não é porque eles não querem, é porque também tem a questão da instalação predial das escolas. É um prédio que serve quase 2.000 alunos, e se você visitar uma escola pública da periferia, você vai ver como é que está o estado dessas escolas. Como é que uma escola vai ter condição de voltar? Não é? Então, nesse ponto, é lógico, não tem sentido. Volta quando realmente tiver condição predial e tudo mais, instalações lá resolvidas, e coisa que a gente acompanha e sabe que não está. Né? Então, essas coisas todas, a gente vê o quê? A gente vê que tem soluções para as coisas? Tem. Agora, não tem boa vontade política de querer resolver. Né? Aí você cria uma situação complicada e que acaba não ajudando nem microempresas, acaba com as microempresas em todos os ramos de atividade econômica, porque se ela fecha, as contas não fecham, as contas vêm, despesa é a primeira coisa que aparece, não tem dinheiro para pagar, não é? Não tendo dinheiro para pagar, não vai ter recursos, não vai ter impostos. Não tendo impostos, vai chegar uma hora que até o serviço público também não vai ter dinheiro para receber, como a gente já teve outros municípios, né, em outros estados aí, com dificuldade financeira para pagar funcionalismo público. Não é? Agora, a gente vive um momento de pandemia. Agora, tem dinheiro para corrupção, né? Tem dinheiro lá para o filho lá do presidente comprar mansão de 6 milhões. Não é? Tem dinheiro para tudo isso. E você tem um governo que não está preocupado com isso. Não compra vacina, não compra nada. Aí você fica avaliando, você fala, o que esses governantes querem da vida? Querem matar o povo. Nós temos 230 milhões de brasileiros nesse país, né, Maurício? Não é? Então, veja bem, quem sabe se a gente mata uma boa parte aí, a gente ainda não ganha com isso. Então, será que esse é o pensamento dos nossos governantes? Porque não dá para explicar. Ônibus lotado, igrejas agora superlotadas vão poder voltar, né? Se escolas voltam, todo o risco lá, as praias lotadas e uma boa parte da nossa população menos favorecida se deixando levar para um governo federal que não está preocupado com máscara, com os protocolos sanitários, fazendo com que os hospitais tenham que ficar suportando esse volume de situação que hoje os hospitais não dão conta, e haja médico também para aguentar todo esse estado, hein, Maurício? Roberto, tem inclusive um mapa aí que fala sobre a questão da quantidade de profissionais da saúde que tem falecido durante esse período. E é uma das carreiras que mais perdeu profissional desde o início da pandemia.
até onde eu tinha acompanhado, eram mais de 70 mil profissionais que tinham ido a óbito. Isso faz um mês atrás, deve estar chegando aos 100 mil profissionais. Então, é algo muito, muito triste, né? Porque você tem, por um lado, um setor que está na linha de frente, defendendo a questão da vida, mas, por outro, você tem uma política governamental que não ajuda, porque o que resolveria? Final do ano, fecha as praias, fecha os bares, fecha tudo. E não foi fechado. Uhum. Em vários locais se brincou, inclusive, com isso. A política do Bolsonaro é a política da imunidade de rebanho. Ele pretende com que mais de 80% da população brasileira pegue o Covid para poder não comprar vacina ou coisa parecida. O problema eu estava, inclusive, debatendo com um rapaz que defende essa linha negacionista na semana passada, e eu falava para ele, cara, tu tem noção de quantos já pegaram o Covid? Quantas pessoas já chegamos nos 30% da população que pegou o Covid? E nós estamos numa margem, tipo assim, 30% já pegou o Covid. Até chegar nos 80%, que é a tese do governo, vai morrer quanto por dia? 3 mil? Nós já passamos os Estados Unidos em número de mortos. Está morrendo mais gente no Brasil do que nos Estados Unidos. Lembra que os Estados Unidos estava morrendo 3 mil pessoas, 4 mil pessoas no ano passado. Agora, deu uma controlada e nós já estamos chegando no 2 mil, 3 mil, coisa assim. Então, não dá para nós esperarmos essa dinâmica, entendeu? Uhum. Então, hoje, nós estamos no movimento, que é um movimento para garantir a vida dos profissionais de educação, mas também da comunidade. Não adianta nada eu ser um professor que discute uma série de questões e agora eu me tornar omisso, porque o que está tendo no Brasil é um verdadeiro genocídio. O governo optou para que a grande parte da população brasileira morresse. E essa opção dele não é de agora, já é desde lá de trás. E não apostar nos institutos como o Butantan, como a Fiocruz, que podem produzir a vacina, poderiam chegar, só que todo ano o governo vai cortando recurso. Corta recurso, demite profissional. Quanto tempo que não tem concurso para essas áreas, entendeu? Uhum. Então, dentro dessa perspectiva, tu chega agora no limite. Lembra como o governo tratou a dengue? Lembra como o governo tratou várias outras epidemias? O governo conseguiu produzir, foi rapidinho. A partir de que a vacina chegue no Brasil, o SUS hoje consegue vacinar em 2 semanas, 3 semanas, toda a população brasileira. O problema nosso tá faltando um governo que tenha um compromisso com o povo, que vá lá e negocie e traga vacina. Certo? Porque tem várias. As vacinas, a maioria delas não resolve o problema de todas elas. Pelo que eu li, a Coronavac é uma vacina que é mais eficaz, mas, no entanto, se vem outras, não tem problema. Uhum. Qualquer uma que vier, a Sputnik, a de Oxford, qualquer uma delas já resolve a nossa vida, já começa a dar uma tranquilidade melhor para o brasileiro. Já dá para nós tratarmos, entendeu? Ou seja, descongestionar a quantidade de pessoas que estão ocupando os leitos hoje no Brasil. É e aí, nós estamos, enquanto professores, também tentando educar o povo. Porque o povo não dá para continuar fazendo o que está fazendo. Eu mandei para você um culto que teve numa das igrejas de Duque de Caxias, nada contra os evangélicos, inclusive a minha família toda evangélica, na sua maioria, entendeu? Mas lotada, entendeu? 500 pessoas, é um absurdo isso. Então tem que ter um processo de respeito com a própria vida, entendeu? Nós precisamos defender, e aí, como educadores, é muito importante também nós estarmos colocando essa questão. Não dá para ouvir, infelizmente, o que o presidente da República está colocando. Uhum. Nós precisamos agora, mais do que nunca, ouvir o que a saúde, a ciência, os médicos estão dizendo. Entendeu? Então, dentro dessa perspectiva, é que nós estamos fazendo essa luta, essa mobilização, que é uma mobilização também para conscientizar o povo. Como eu falei, graças à nossa mobilização, hoje nas escolas tem poucos alunos, mas se não fosse a PUESP, se não fosse o movimento grevista, estariam lotadas, é como você está colocando. Quanto mais as escolas são na periferia, mais alunos tem. Então, é um processo muito ruim. E o governo joga para piorar mais a situação. Por exemplo, não tem professores contratados
suficiente para suprir a demanda dos professores que estão em teletrabalho. Hoje são 65 mil profissionais que estão em teletrabalho. E o governo não contratou 10 mil professores no início do ano. Então também é brincar com isso, tá? Eu quero que mantenha as escolas funcionando, mas aí o Maurício, que teria que pegar por dia 10 alunos por sala, que no final do dia daria o quê? Uns 70 alunos, eu tenho 7 aulas por dia, a maioria dos professores tem nessa quantidade, eu vou ter que pegar, para além dos meus 70 alunos, eu vou ter que pegar mais os outros 30, que é isso que está acontecendo em alguma das escolas. E que nós, inclusive, estamos denunciando os professores não serem passivos nessa situação. Nós precisamos liberar as turmas, liberar os alunos que têm que vir para a escola são os alunos que necessitam de fato, e não toda a quantidade que está colocada hoje dentro das escolas. Hoje, pelo menos 5% dos alunos estão nas escolas. Nós achamos que já é muito essa quantidade, entendeu? E aí, a nossa mobilização, a nossa greve, também tem a ver com essa conscientização. Por isso que tem vários carros de som rodando nos bairros, na periferia, nos centros urbanos, para fazer essa conscientização. Por isso estamos fazendo lives, está tendo inserções, inclusive no intervalo aí do Jornal Nacional, na Globo, na Record, no SBT, nas TVs que são abertas, entendeu? Para que o povo também entenda que é uma situação onde não está se discutindo aqui não querer trabalhar, mas em si defender, inclusive, a vida da pessoa que está em casa. Porque tu fala, o aluno vai sair. Primeiro que não tem um controle. O aluno que é mais novo, ele troca a máscara, ele tira a máscara, tem uma série de coisas. O aluno que é adolescente, está no ensino médio, é pior ainda, porque ele vai querer namorar, vai querer se abraçar, tocar, ou seja, vai fazer com que dissemine esse coronavírus. E a tal ponto que hoje está começando a aparecer a quantidade grande de crianças mortas. Então, muitas crianças estão morrendo fruto dessa abertura e várias delas estão frequentando as escolas. Há um processo muito ruim que é as crianças, adolescentes, pessoas até 30 anos são assintomáticos. Então, várias escolas, inclusive, têm um problema, porque não tem aquele medidor de temperatura. Mas mesmo com medidor de temperatura não tem condição. Você não vai saber que aquele aluno está com Covid. Você vai saber quando se contaminar, por exemplo, o pai, a mãe, você se contaminar e começar a desenvolver sintomas. Só que você não tem como prever. Então, coloca lá a temperatura está muito boa, pode entrar para a escola. Mas, no entanto, lá dentro da escola, ele vai pegar na mão do colega, vai passar uma série de coisas, e aí vai contaminar em grande quantidade. É por isso que o Brasil voltou a crescer a contaminação de Covid, por conta dessa troca, inclusive, de saliva, aperto de mão, que está ocorrendo nas escolas. Isso não é só aqui. Vários países europeus estão fechando suas escolas. Portugal abriu as aulas em janeiro, voltou o ano letivo e já fechou. 15 dias depois fechou, deu um surto muito grande de disseminação de Covid. A Inglaterra, a mesma coisa. Na Inglaterra, inclusive, tem estudos falando que a quantidade de troca, quem mais está pegando o coronavírus são os jovens. 60% de responsabilidade dentro das escolas. E hoje, se você for pegar um hospital da nossa região sul aqui de São Paulo ou das periferias, essa lotação que está acontecendo hoje é justamente essa ignorância de conhecimento, essa falta de clareza que a nossa população menos favorecida está tendo. Quando você fala que uma igreja superlota, não é? Qual é a razão de alguém procurar uma igreja no momento desse, sabendo que tudo está contra ela? Ela não consegue enxergar isso. Então ela põe outros parâmetros na frente e acha que Deus vai salvar, não é? Quer dizer, Deus está fazendo a parte dele. Agora, se você não faz a sua, você vai morrer também. Não é? Porque se você vai numa igreja, você entra dentro de uma igreja, um volume grande de pessoas, como a gente está vendo aí, o que é que vai acontecer ali? Não é? Que a gente precisa de igreja, sim. A gente precisa, faz parte, não é?
Agora, a gente tem que ter também responsabilidade nisso tudo, porque o que a gente está assistindo hoje é que nós não podemos, a gente não poderia estar indo em supermercado lotado, a gente não poderia estar tomando ônibus lotado, a gente não poderia estar, quer dizer, então proíbe comércio de não funcionar, proíbe algumas coisas, mas o mais que está ali fazendo com que gere as doenças não está sendo considerada. Né? Escolas, por exemplo, pô, é muito estranho um negócio desse, sabe? Sabem que se uma criança que está indo para a escola por meio de um transporte público, ou seja, peru ou seja ônibus, o professor que está saindo da casa dele indo para a escola, ela está suscetível a contrair o coronavírus no percurso. Teve um caso, Roberto, que eu achei muito interessante. Uma enfermeira faleceu na segunda-feira. A enfermeira teve a opção de ser vacinada e ela disse, não, isso aí é uma gripinha. Não foi vacinada e chegou a óbito no início da semana por coronavírus. Ou seja, é um processo, um descrédito muito grande. Imagina, você desacreditar da saúde, você sendo da saúde, é um negócio complicado. É complicado. O que está fazendo o governo, né? A fala do governo tem muito poder nesse sentido. É verdade. Uma outra coisa, nós estamos aí brigando. Qual é o grande problema hoje da vacina? A questão da patente. Infelizmente, naquela lógica de que ganha quem tem mais, né? As grandes empresas farmacêuticas estão fazendo maior lobby a nível internacional e estão lucrando o quanto querem lucrar. Uma empresa que fabrica uma Coronavac está escolhendo, por exemplo, onde é que vai ter vacina no mundo. Você me entende? Uhum. Ou seja, nós precisamos mais do que nunca também brigar pela quebra da patente, pela mundialização da vacina. Só que aí nós esbarramos nessa... Qual é o central dos governos capitalistas hoje do mundo? O central vai ter mais lucro. Então, se o central vai ter mais lucro, eu vou deixar com que a empresa X, Y, Z lucre quanto puder. Enquanto nós não quebrarmos a patente da vacina, nós não temos condição de ter uma situação boa para a população mundial. Agora, tem uma outra coisa. Em outros momentos, nós tínhamos institutos mais fortes. Como eu falei, a Fiocruz, o Butantan, se jogaram com tudo para conseguir a questão da vacina da dengue, entre outras que tiveram já. Entendeu? E agora esses institutos não têm quase condição, porque não tem profissional, não tem condição de atuar. Entendeu? Então isso é bastante complicado. O governo, essa semana, para ir concluindo, assinou o decreto da morte na educação. Por que eu digo da morte? Uhum. As escolas podem ter um profissional contaminado, como pode ter 10, 15 ou 20. O governo fala, a escola vai continuar aberta. Certo? Uhum. Então, por exemplo, cheguei aí em escolas aqui na região que eu moro, com 5 profissionais contaminados. E o governo fala a seguinte questão, tá, se afasta um e se afasta alguns outros que estão no entorno. Tem um período para... não vou garantir que todos eles façam o exame, porque hoje não tem mais condição de ser feito exame nas clínicas particulares. Inclusive, nós temos um carregamento de exames presos em Guarulhos, que o governo até agora não liberou esses exames, tá certo? Era para nós estarmos aqui todos tendo exame, como está tendo na Europa, teste de Covid para todos os profissionais, para todos os alunos que queiram entrar na escola, gratuito. Hoje nós temos que fazer fila. O Hospital do Servidor já não tem capacidade nenhuma, saiu uma nota, inclusive ontem, dizendo que não tem leito no Hospital do Servidor, não adianta ir para lá, o IANSP. Os hospitais só têm hoje as UPAs fazendo essa testagem do Covid, e o professor tem que esperar até 7 dias. Então eu faço o teste e tenho que ficar esperando sair o resultado do teste. Pode ser, inclusive, que antes de sair o resultado do teste, eu tenha que me internar. Ou seja, esse professor continua tendo contato dentro das escolas. Então, o governo não dá a mínima condição para que, se tem um profissional que contraiu o coronavírus, ou um aluno, toda a escola feche, passe por um processo de quarentena, 14 dias para todos se cuidarem, exame para todas essas pessoas,
desinfecção do espaço, ou seja, passar produtos químicos para que esse espaço tenha condição de receber uma nova turma, novos alunos, novos profissionais, entendeu? Não existe isso. Então, tem escolas que tiveram, lá no início do mês, professores contaminados, esse professor se afastou, já voltou de novo para a sala de aula, já tem outros professores contaminados, outros alunos, ou seja, uma situação bastante complicada. É um desgoverno também o governo estadual, e infelizmente agora pior do que estava no início da pandemia, porque no início da pandemia ainda fazia um contraponto, né? Ainda dizia, não, eu sou o Dória aqui em São Paulo, aqui eu sou o governo do estado e aqui eu vou ouvir a ciência, e agora não houve nada da ciência. Fortalecer esse movimento grevista, que hoje, inclusive, também está no município de São Paulo. Lá teve reunião com o governo Bruno Covas, né? Infelizmente não teve também resultado nenhum. Bruno Covas, que também no início da pandemia falou que era contra os negacionistas, que iria respeitar a ciência, também está dizendo que vai continuar abertas as escolas, sendo que tem um processo mais complicado ainda. O Bruno Covas está contratando familiares das comunidades para que esses familiares venham e façam o debate, inclusive, entendeu? Quando o governo perdeu o debate para a população, está contratando sem nenhuma seleção, é um processo bastante ruim, inclusive porque nós achamos que tem que ter seleção, tem que ter estabilidade para todo mundo. Não defendemos estabilidade só para quem é servidor público, defendemos que todos tenham um direito de viver dignamente, né? Então, isso tem complicado, e aí no início, inclusive, do mês, ter mais de 500 escolas no município de São Paulo com problemas técnicos, né? Problemas de estrutura e tudo mais, que aqui, inclusive, no estado, o governo está negligenciando. Eu passei numa escola na semana passada, um monte de obra. Eu falei, como essa escola está aberta? Como pode isso? Então, é muito ruim. Aqui na região nós estamos tendo que entrar com vários mandados de segurança, porque o governo não está respeitando nada. Tem escolas com vários profissionais infectados e o pessoal parece que não está acontecendo nada. E aí eu falo muito isso. Professor, você que está em sala tem que prestar atenção na sua vida, porque tudo bem, no final do mês a sua conta de luz, de água, telefone, prestação de carro vai vencer. No entanto, se você não estiver vivo, ninguém vai pagar do mesmo jeito. Maurício, e a adesão? Como é que está a adesão dos professores a essa greve? Conta um pouco pra gente. Então, hoje nós temos aí em torno de 40% dos profissionais em casa. A nossa briga é para que todos nós estejamos em casa. E não faz sentido, como eu te falei, que uma escola que está abrindo com 40 profissionais, porque tem que garantir profissional de limpeza, profissionais da secretaria, além de professores, você ter vindo 20 alunos. Então, várias escolas está acontecendo isso. Você tem 40 profissionais colocando as suas vidas para 20 alunos que estão vindo. Então, o governo precisa falar o quê? Tá, esse aluno precisa de merenda, então tem que ter um auxílio merenda. É isso? Tem que ser um recurso que o governo tem que mandar para eles. Na Europa, o governo está mandando para casa. Não precisa você vir na escola merendar. Tá tendo problema de violência doméstica. O governo precisa abrir as delegacias, porque inclusive não estão abertas no final de semana. Tive um caso de uma professora que separou do seu companheiro, no final de semana, foi na delegacia, chegou lá, o cara falou, cara, no caso de você, você vai ser atendido na segunda-feira. Aí ela falou, eu vou fazer o quê? Eu vou contratar aqui um grupo para ir lá em casa e tirar minhas coisas de casa? Eu vou falar, como é que eu vou me portar? Eu vou sair de casa, já que eu saí de casa agora, eu vou ficar com a roupa do corpo somente, ir para casa da minha irmã, dos meus familiares, entendeu? Então o governo precisa ser sério nessa questão. O aluno está tendo problema de suicídio, está tendo problema de psicológico, o governo precisa contratar psicólogo, mas a maioria dos psicólogos hoje estão no teletrabalho. Então você pode também mandar o link para o psicólogo fazer o atendimento nesse sentido. Ou então o governo diz, vai ter o atendimento tal dia do psicólogo aqui com vocês.
Então, é necessário ter mecanismos que garantam essas coisas, que o governo está falando que tem que garantir, que o centro do governo agora é dizer isso, né? Precisamos garantir o aluno que não tem comida em casa, o aluno que está sendo molestado em casa, o aluno que precisa de psicólogo e acompanhamento psicossocial. Então, primeiro, o governo tem que ter mecanismos que tragam isso, sob a prioridade da educação. Nós sabemos que não há prioridade nenhuma, é uma falácia que tanto o Bolsonaro quanto o próprio Dória têm falado, colocado na mídia. Professor não é prioridade para o governo, já não é prioridade há muito tempo. Lembra, no início da pandemia, o principal debate que fazia o Bolsonaro, inclusive no processo eleitoral, era que os professores eram todos comunistas, que os professores não sabiam o que lecionavam. Havia uma grande campanha, inclusive, de senadores, deputados, pessoas na grande imprensa contra a educação que nós colocamos em sala de aula. E agora tentar reverter aí, dizendo que os profissionais são prioridade, que nem na prioridade da vacina nós estamos, entendeu? Então tá no plano do governo a prioridade, mas como é que está sendo tratada essa prioridade para nós? Não existe. Muito bem, é o programa Cidadania Legal aqui, ouvindo hoje, não é, o Maurício Santos, da diretoria da POSP, falando para a nossa comunidade um pouquinho de toda essa situação que a gente está vivendo de Covid-19, a greve dos professores, e mostrar para você, não é, nosso ouvinte, o porquê da greve. Nós estamos, eu pelo menos estou vivendo um dia após o outro, né? Eu acho que nós temos que começar a trabalhar dessa forma. Se aquilo não é essencial para nós podemos fazer amanhã, entendeu? A nossa grande preocupação tem que ser nesse amanhã, porque grande parte das coisas que eu vou fazer hoje pode me prejudicar ou me levar, inclusive não só eu, no amanhã. Se eu aceito esse processo de eu ir num supermercado que está lotado, eu posso fazer mais tarde a compra, não posso? Então tá, eu chego lá no supermercado X, está lotado, a fila está imensa, tá, eu vou voltar amanhã de manhã cedo. Então, são coisas que nós precisamos fazer, exercitar no sentido de garantir a nossa vida. Como você estava falando, o bar vai continuar aberto, o lazer vai continuar tendo. O que não vai ter talvez você, ouvinte, lá na frente para se divertir, para fazer, para curtir e tudo mais. Então, é necessário agora, mais do que nunca, defender a nossa vida. E aí, aproveitar para agradecer o espaço. Roberto, nós estamos aí numa forte campanha, inclusive estamos sofrendo perseguição por parte do governo, tem vários professores contratados que estão perdendo o contrato por estarem defendendo a sua vida, por estarem em greve. Então, o professor Caio, da região de Mauá, já perdeu o contrato dele, o professor estava em greve, e aí o governo foi lá e cessou o contrato. Em vários outros locais está tendo perseguição. Na Zona Sul, tem vários diretores sofrendo perseguição política, porque se recusam a receber essa orientação do governo. Diretores que estão aí defendendo a vida e não querem que a escola abra de forma sem estrutura nenhuma. Aqui na região mesmo, o nosso coordenador da subsede, o companheiro Sérgio Brito, nós fizemos uma manifestação na frente de uma escola na semana retrasada, bem cedinho, às 7 da manhã, no horário que o companheiro não estava no teletrabalho, e aí o governo já está notificando, ou seja, o governo notificou ele, está abrindo sindicância, está tendo uma série de perseguição, porque dizendo que o companheiro deveria estar no teletrabalho, deveria estar em outro local, e nós achamos que isso é muito ruim, porque o governo tem que respeitar o nosso movimento, tem que respeitar a nossa greve. Todo mundo tem o direito, está na Constituição Federal. Então nós não vamos aceitar esse tipo de perseguição. No meu caso aqui da região de Taboão da Serra, onde o dirigente de ensino aqui, o senhor Reinaldo, tem endurecido bastante aqui com relação aos diretores, perseguição com relação a vice-diretores. Então nós vamos defender todos os nossos e todos aqueles que querem, junto conosco, defender a vida. Por último, agradecer o espaço, dizer que a nossa greve vai seguir, é uma greve que vai seguir defendendo a vida da população de forma geral,
Vamos aí estar colocando carro de som, faixa, agradecer aí o espaço que o programa Cidadania Legal está abrindo para nós e dizer que nós somos aí bastante assíduos do programa de vocês, que tem passado inclusive uma mensagem muito boa, não só para a comunidade, mas para o Brasil de forma geral. Tá bom, Roberto? Obrigado aí pelo espaço. Muito bem, então a gente quer agradecer ao Maurício Santos aqui, não é, para vir conversar um pouco com você, nosso ouvinte, você que está nos assistindo também, e vocês estão vendo, não é? A gente tem uma família em casa, não é? Agora eu estou falando para você que está na sua casa. Você tem pai, tem mãe, tem filhos, tem netos na sua casa. Olha um pouquinho para o rostinho de cada um deles. Você jovem, olha para os seus pais, não é? Você acha que nesse momento que nós estamos vivendo isso tudo, onde nós temos governos dizendo não precisa usar máscara, não precisa ter distanciamento, não precisa ter nada, você acha que deve continuar ouvindo esse tipo de mensagem desses nossos governantes que pensam assim? Porque só você vai sair perdendo. Só você, porque você é que corre risco de perder a vida, jovem. E agora, o coronavírus não está dando mole para ninguém. Não está dando mole para criança, não está dando mole para jovens, não está dando mole para o idoso, para o avô, para o tio, para a tia, para a mãe. Então eu acho que nesse momento a família em casa tem que fazer uma reflexão, não é? Não fique num ambiente onde tem muita gente. Mesmo você usando máscara, não vai resolver. Você vai trazer na sua roupa, nas suas vestimentas, vírus que vai chegar em casa, não é? Então, que vai afetar os seus pais, os seus avós, as pessoas mais idosas que já sofrem de morbidade, que têm doenças, que sofrem de coração, de um monte de coisa, contraindo Covid, vai ser fatal. E é isso que a gente está assistindo. Então, está na hora da gente ter um pouquinho, sabe, de bom senso na casa da gente, entender isso tudo. E nós estamos aqui para falar para você. Cuida da sua vida. Melhor do que você não vai ter outro. Cuida da sua vida. Não se engane, porque senão a próxima vítima vai ser você. E você quer apostar para ver isso? Um pai, uma mãe, alguém, ente querido da sua família, falecendo de Covid-19, como muitos que não acreditavam, perderam pessoas que eu conheço e depois ficaram chorando a morte das pessoas. Então vamos nos precaver, vamos fazer as nossas prevenções, porque a melhor vacina, Maurício, que nós temos ainda é distanciamento, é máscara e não é estar em aglomerações. Então, Maurício, eu quero encerrar aqui te agradecendo e no momento que você achar oportuno, estamos aqui à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigado aí pela presença e por tudo que vocês têm nos informado aí. Obrigado, Roberto. Muito bem, o programa Cidadania Legal fica por aqui e vamos aqui tentar, né, gente, vamos pensar, tá? Tchau, tchau, até o próximo programa aí, se Deus quiser. Rádio Mister. Rádio Mister. Rádio Mister.